Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, sempre com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano. Silvio, aqui em Pernambuco, é uma das pessoas que mais conhece o livro espírita. Mas antes de começarmos a nossa resenha, quero falar para vocês dos programas que acontecem no decorrer da semana. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, com Heloísa Pires, a filha de Herculano, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clay Filho. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. São 4 programas semanais. Hoje a resenha, amanhã o de Herculano, domingo de Bezerra e na terça o de Hermínio. Mas temos os programas mensais todos os sábados. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, trazendo aqui a sua autobiografia, mas também as memórias do movimento espírita brasileiro. Ele que conheceu o movimento por dentro, como ex-presidente da FEB e da USE. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do ACOL, o Allan Kardec.online, que é quem mais possui documentos de Kardec, fontes primárias da época da codificação, programa importante. E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, que tratamos aqui do que repercute na imprensa espírita do Brasil durante o mês. Então, são 4 programas mensais, 4 programas semanais, 8 programas ao todo. Mas, na noite de hoje, vamos falar sobre livro. Hoje eu vou repetir um título aqui. Então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo, de valorização da obra espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, qual é o livro que eu trago aqui na noite de hoje, né? Novamente, Espíritos sob Investigação, do querido pesquisador Carlos Sete Bastos, para mim, o ícone da pesquisa espírita do Brasil. Para mim, é o maior pesquisador espírita da atualidade, com respeito a todos os outros que estão ali para e passo com o Carlos, já. Mas ele é fora da curva. Ele tem trabalhos realmente de um pioneirismo e até trabalhos que salvaram o movimento espírita de um bocado de coisa ruim, né? Mas o livro aqui trata-se da mais atualizada e melhor biografia de Kardec existente até hoje. E não se resume apenas a Kardec, mas sim aos médiuns no período áureo da codificação, aos espíritos que se comunicaram por essa mediunidade, né? E travaram tete a tete maravilhoso com Kardec. Então, é toda a pleiade, né? Por isso que o título, muito bem escolhido, Espíritos sob Investigação, que tem questão da idade, da profissão, do desencarne, até do temperamento, como cada um era chamado, as idiosincrasias de cada médium. É uma obra portentosa. Por isso, quando ela foi lançada, eu trouxe aqui, trago aqui de novo e trarei sempre. Espíritos sob Investigação, do querido Carlos Sete Bastos, né? Fizemos recentemente um programa com ele, mais 2 grandes pesquisadores, Adair Ribeiro e Luciana Farias, né? Que foi um programa maravilhoso, né? Isso tudo está registrado nos jornais, né? Os jornais aqui da Terra. Pessoal, então é isso. Silvio Mariano está aqui comigo
Vou abrir aqui a sala para o Silvio entrar para a gente ver o que é que o Silvio nos traz na noite de hoje, ok? Vamos lá, vou trazer o Silvio Mariano aqui. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, querido pesquisador, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Silvio, qual o livro dessa semana? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Bruno, meus amigos que nos acompanham. Esse livro, Vozes do Espírito, do escritor Carlos Augusto Abranches. Vamos dar uma olhadinha nesse livro, Silvio. Deixa eu botar aqui na tela. Olha aí, pessoal. Vozes do Espírito, Carlos Augusto Abranches, Federação Espírita Brasileira. Conheço o livro de capa há muitos anos. Não li essa obra ainda, mas vamos saber aqui com o Silvio de que trata a obra. Meu querido Silvio Mariano, é uma reedição, Silvio, essa obra foi reeditada agora. De que trata ela? Meu bem, essa que você mostrou aí ao público, aos amigos, ela foi editada em 97, em 1997. Mas há pouco mais de um mês, a Federação Brasileira reeditou essa obra, uma bela capa, uma bela publicação, e foi reeditada recentemente, pela maneira do que é tratado nesse livro. Porque é o seguinte, você veja que nas obras de Kardec, ele diz assim, eu via os espíritos transviados de Israel, a gente sente que é a figura de Jesus, apesar que escreveu como Espírito da Verdade, e no livro dos Médiuns ele coloca Jesus. É mais ou menos botou o Espírito, mas vocês vão entender aqui o que é que representa essa mensagem. Silvio, teve participação nessa obra, né? A querida, grande Sueli Calda Schubert, a saudosa Sueli, nessa obra. Olha, ela fez uma apresentação, e você sabe que Dona Sueli Calda Chuva é uma grande dama do espiritismo aqui no Brasil, e sabe do mundo. Já está no mundo espiritual, eu acho que ela se encontra numa situação merecida por ela, pelo trabalho dela, o esforço dela no mundo espiritual. Então, na época, ela que é uma pessoa de grande sensibilidade, chama atenção para a obra em si, porque essa obra está baseada exatamente numa comunicação que Chico deu em 1981 e que estava num ambiente em Belo Horizonte. Eu só vou colocar exatamente os 5 tópicos que ela chama mais atenção. Isso é ali. Deus é meu pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. Quer dizer, você acha que é. E foi quem? Para dar um. Isso eu estou dizendo que, apesar que está escrito aqui, que é um espírito. Agora, eu fico olhando assim, a grandeza de um espírito do quilate e da grandiosidade de um Chico Xavier. Essa mensagem aqui, que tem vários outras, vamos dizer assim, linhas, foi colocado aqui, segundo já o próprio autor, ele fez parte de um livro chamado Aulas da Vida. Ele ficou na última página. Você vê como é que deixa um negócio desse, assim, Aulas da Vida, um livrinho de uma grandeza dessa. Aí vem, eu acho que a própria Sueli conversando e com. Rapaz, isso merece um destaque maior. Então, foi tirado da página final de Aulas da Vida para se fazer um livro. E esse livro, né,
Carlos Augusto, ele sai colocando, né, em sequência cada um desses termos de cada lei, de cada sentença. Precisa de uma pessoa com bastante bagagem, com bastante sensibilidade, para que torne, vamos dizer assim, aquela mensagem mais compreensível para muitos que não têm uma certa sensibilidade. Você sabe que tem pessoas que, num pequeno tema, acha, vamos dizer assim, já vai em cima do conteúdo, mas a maneira, às vezes, didática é de você transformar em alguém que tem uma sensibilidade de fazer, tornar mais palatável e mais agradável, porque você sabe que o brasileiro lê pouco. Então, tem nisso. Você vê que aqui, se, pelas pesquisas de educação, diz que muita gente que chega, conclui o primário, mal sabe ler. Coisa que numa geração, principalmente dos nossos familiares mais antigos, a pessoa num primário, se brincar, se ele tem uma educação em todo sentido, o equivalente quase a um científico, não é? Na, de escrever bem, entender bem. E tem muitos, e eles chamam, a pessoa tem um certificado que concluiu. Se você der uma página para ele ler, ele não sabe ler. E se lê, ainda lê com muita dificuldade, infelizmente. Ô, Silvio, a tua edição é de que ano, Silvio? Essa aí que você tem? A minha é de 1997. De 97. Eu queria lhe perguntar uma coisa que eu acho muito importante. Recentemente, bem recentemente, a Um mês, um mês. um mês, a FEB reeditou, né? Se, Ele tem uma capa mais bem feita, mais bonita, né? Para a é, tecnologia. eu acho muito importante essas iniciativas da FEB com essas obras, de dar uma roupagem nova, relançar para o público novo, isso é muito importante, né, Silvio? Olha, porque nós temos que conviver. É o seguinte, eu, pela maneira que eu gosto da leitura, como você também gosta, a gente tanto faz uma leitura do rococó, de livros antigos, e você sabe que, às vezes, tem até uma certa dificuldade pelo próprio português. Farmácia com PH, mas aí dá para entender. Mas, logicamente, que essa geração, que é um negócio mais agradável, eu ainda sou fã do livro. Eu não gosto de leitura digitalizada, não. Eu gosto de pegar o livrinho, o cheirinho do livro, etc. E a tecnologia, você sabe que avançou muito. Hoje, os tamanhos das letras, o próprio papel, porque vai avançando. Então, tudo isso torna-se mais agradável a leitura e a apresentação. Então, estou de comum acordo. O pessoal critica muito a federação, mas a federação se esmera nas suas publicações. Silvio Mariano, agora me permita, a gente está vivendo essa semana de agosto, a última semana de agosto, é uma semana especial. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não trata de livro, né? Silvio, a gente está na semana dos 72 anos do Núcleo Espírita Jesus no Lar, a instituição raiz de Silvio Mariano, né? Instituição tradicionalíssima aqui no estado de Pernambuco. Silvio, como é? Vai ter reunião comemorativa? Como é que vai ser essa semana lá no Olha, Jesus? você sabe que Jesus no Lar, que você sempre está lá, é uma casa simples. Mas o que acontece é o seguinte: Chico Xavier diz que aniversário, se é um bolinho, não é aniversário. Além de um convívio, tanto é que a gente vai encontrar os amigos, fazer em uma hora, para também não tornar-se cansativo, mostrando quem é Jesus lá, quem foi Alfredo Azevedo, seus fundadores, seu patrono espiritual é o doutor Bezerra de Menezes, que é parte integrante de Jesus no Lar.
e seus outros mentores. Então, a festa é dupla, é da terra e dos céus, né? Ô, Silvio, eu queria lhe perguntar uma coisa. O Silvio está dizendo que é uma casa simples, que realmente as pessoas são de uma simplicidade, de uma afetividade, mas o Jesus no Lar é uma casa com um auditório grande, bonito, um jardim maravilhoso, a melhor livraria, para mim, de centro espírita do estado de Pernambuco. Para mim, uma livraria maravilhosa. Mas, Silvio, no dia do aniversário, vai ser domingo, né, Silvio? É, na realidade, o dia efetivo é 23 de agosto, Três. mas nós colocamos dia 27. Por quê? Porque dia 23 cai na semana. É, melhor. Muito complicado em termos de estacionamento, segurança, deslocamento, então se deixou no domingo à tarde. Me diga uma coisa, a gente tem falado tanto em memória, né, em resgatar a história. No dia do aniversário vai ter uma mensagem sobre a história de Jesus no Lar. Então, você sabe que nós fizemos aquele opúsculozinho que Lúcia Bonito. nos auxiliou. Então, vamos fazer. Quem não recebeu do ano anterior, divulgar o próprio livro em si. E, ao mesmo tempo, mostrando a luta, porque a pior coisa do mundo que pode existir é uma casa espírita sem memória. Quantos ali que se dedicaram? O senhor Alfredo disse que lutou, fazer jantares, arranjar meio para comprar, pagar uma parte do imóvel. E esse pessoal todo, por exemplo, quando eu cheguei lá, é, é, eu já vim na década de 70, já tinha tido um período. Ocorreu que apareceu um espírito lá e disse: "Ah, meu nome é Jerônimo." Eu não sabia que era Jerônimo. Eu fui um trabalhador daqui, mas não tinha informação nenhuma. Quando Divaldo veio aqui para o centro de convenções, para uma tarefa aqui no centro de convenções, eu peguei umas fotos antigas de 1954, que tem Divaldo novinho ainda, e levei para Divaldo. Aí mas não tinha nome de ninguém. Aí Divaldo: "Oh, aqui Jerônimo. Ah, aqui é fulano de tal." Olha, eu ainda não sabia quem era Jerônimo, quer dizer, Divaldo foi quem me disse. Depois estava com a esposa dele, etc. Então, com isso, por quê? Porque não tinha uma memória. Porque se tivesse algum um histórico, etc., de que tivesse falando em velhos trabalhadores, os da primeira hora de Jesus no lar, a gente sabia. Então, é que a memória é uma coisa indispensável. E isso, eu acho que toda casa deve se preservar, se prezar por isso. Silvio, o fundador do Jesus no Lar, o grande amigo de Silvio Mariano. Eu vou dizer uma coisa, amigo e preceptor espiritual, a gente podia dizer até assim, né? Exatamente. Azevedo, ele tem uma frase que eu acho a frase mais linda sobre o centro espírita, né? Ele faz um pedido aos frequentadores do Jesus no Lar de todas as épocas, né? Pisem com muito cuidado nesse chão, pois vocês estão pisando nos meus sonhos, já. Exatamente. Isso é muito bonito, Silvio Mariano, né? Quando eu piso ali, eu entro ali no Jesus no Lar, eu me lembro disso, viu? É uma maravilha. Olha, e uma outra coisa, Bruno, eu me lembro também que, você sabe que os espíritos, cada um, principalmente quem do campo da mediunidade, vai dizer: "Não, Alfredo, Thaís." Aí, quando vai completar 50 anos, eu encontro com o Divaldo em Caruaru para gravar uma mensagem de 50 anos. O desejo era trazer Divaldo, mas Divaldo, a requisição dele é intensa, você tem que entender isso. Aí, Divaldo, eu, do meu lado, assim, aí, filmou, ele disse: "Alfredo aqui presente, está dizendo que você não fica olhando só o que ele fez, não. Você trabalhe para frente e passe pelas dificuldades, que todo tempo tem suas dificuldades." Olha, Alfredo, para mim, ele chegou a ser, pode ser até uma coisa assim, certa incoerência, ele tem uma mediunidade muito boa.
E há uns 40 anos, há 40 e tantos anos, numa reunião privada nossa, íntima, ele disse: olha, essa área aqui junto de Jesus no Lar vai se transformar numa área muito valorizada. E vocês jamais desfaçam Jesus no Lar, que vai aparecer empresário do setor imobiliário interessado em comprar, fazer prédio, mas não vendam. Quer dizer, você veja isso. E hoje está cheio de prédio lá novo, agora mesmo, uma série de prédios. Silvio, deixa eu dizer aqui para as pessoas, né? É um dos bairros, né, mais valorizados do Recife, e o Jesus no Lar fica 2 ruas antes da Ilha do Retiro, o estádio de futebol do Esporte Clube do Recife. Atrás, mais adiante, tem o Sebrae também, não é? Então, é uma região maravilhosa. Seu Alfredo anteveu isso, né, Silvio? Entendeu isso? 40 anos ele disse isso. Porque ali, antes de ser aquela localidade, ali era uma área carente, que vinha do bairro de Afogados, né? Que é o bairro dos Afogados. Você vê que era uma área de mangue. E lá era muito, vamos dizer, criação de peixe, tanques. Não tinha nada, uma área paupérrima. Isso há 60 anos, né? Ô, Silvio, convida o povo aí. Que horas é no Às 16 horas. 16? É bom que a gente já mandou para vários amigos, aqueles que já frequentaram, mas hoje por algum motivo não estão convidados de qualquer maneira a ir lá, rever os amigos. Pelo menos o cara dele chega lá e diz: tu ainda está vivo, Silvio? Tá avisando? Pronto, vou dizer ao povo para tentar fazer Silvio chorar lá. Ver Silvio chorando no dia do aniversário do Jesus no Lar. Silvio, mas parabéns. 72 anos de vida. A minha Casa dos Humildes tem 50, né? Então, 72 anos de vida. Aliás, 54. Mas é 7 décadas. Aí é o que Silvio falou, o que eu salientei aqui. Realmente é uma casa espírita de uma simplicidade. Você se sente bem. Você se sente em casa. É isso que eu posso dizer. A gente entra ali. Né? E outra coisa que eu disse, olha, aí, lembre-se bem, aquela, Jesus no lar de todos nós. Não tem ninguém mais importante que ninguém. Pessoal, E agora deixa eu dizer uma coisa, viu, Silvio? Ela tem aquele estilo do casario antigo, né? A fachada dela, fachada muito bonita, né? Qualquer dia desse a gente vai trazer umas fotos aqui de Jesus no Lar, Silvio, né? Pessoal, é, que é uma casa espírita, né? Com arquitetura diferente, né? Acho muito bonita aquela fachada. Silvio, é isso. Então, que coisa, né? 72 anos. Silvio tem 75. Então, quando o Jesus no Lar foi fundado, Silvio tinha 3 aninhos de vida, né? é. Imagina, né? E Então, longe. Nasci longe, nasci numa cidade petrolina, 800 quilômetros daqui. Silvio, me diz uma coisa: quantos centros tu já fizesse parte na vida? Olha, para a realidade mesmo, eu posso dizer, de parte mesmo, só Jesus no lar. Eu perguntei por causa disso. Isso é um espírita de uma casa espírita só. Silvio, tá que nem jogador de futebol. Hoje é difícil você encontrar um jogador que jogou a vida toda num clube só. Os espíritas também. Eu só fiz parte da Casa dos Humildes, né? E Silvio também. Mas Silvio tem uma vantagem ainda, né? Sua história é mais interessante ainda, porque são 7 décadas inteiras de trabalho no Jesus no Lar. Isso aí dá uma calma da vida da gente, né, Silvio? Um sustentáculo, isso é uma maravilha. Silvio, faça a prece aí de agradecimento aos 72 anos também. Exatamente. Vamos agradecer a Deus por ter dado a todos nós aqui de Pernambuco essa casa, Núcleo Espírita Jesus no lar, um pronto-socorro dos céus aqui na terra, para albergar todos aqueles que necessitam carinho e o nosso respeito. Uma casa que procura ajudar o próximo através dos velhos, dos idosos, das gestantes e de crianças da comunidade aqui próxima a Tabaiares. Então, Jesus lá é tudo isso. Uma unidade de todos, somando
em prol, porque a dedicação, cada um na sua tarefa, é de realmente a gente refletir e ficar feliz. E que Jesus ampare a todos nós e ampare principalmente esse tempo de luz e amor que é Jesus no lar. Bem, meus queridos irmãos, próxima quarta, 20 horas, estaremos aqui, eu e Silvio Mariano. Dedico esse programa ao Espírito Imortal de Eva Tavares, minha mamãe, te amo. E agradecemos a Jesus e felicidade a todos do Jesus no Lar. Que Jesus abençoe o Jesus no Lar sempre. Essa casa, esse teto espiritual que abriga todos nós. Já. Silvio, um abração. Até semana que vem. Até domingo, lá no Jesus no Lar. Estarei lá, viu?